Este programa é livre para todos os públicos. Boa tarde a todos. Vocês estão bem? Almoçaram direitinho? Tá ficando quente agora, né? Gostoso. É uma alegria estar com vocês ainda nesta tarde. E nós estamos bem acompanhados. Aqui do meu lado direito, o padre José Eduardo, da Diocese de Osasco. Uma salva de palmas para o padre. Está conosco nesse acampamento. Obrigado, padre. E conosco também o nosso querido professor, Felipe. Professor Felipe Aquino. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Obrigado. Uma palavrinha de vocês dois. Ai, chegou um outro aqui, gente. Não é só mulher que chega atrasada, não. Daniel Machado, boa tarde. Bem-vindo. Nós estamos nessa tarde para responder as perguntas que vocês fizeram. Ainda dá tempo, tá bom? E eu queria uma palavrinha de vocês nesse início de tarde, acolhendo esse povo de Deus, acolhendo também o povo de Deus que está em casa. É uma alegria estar aqui com vocês, na Canção Nova, no acampamento de casais, sabendo que, além de tudo, nós podemos chegar a muitas casas, a muitas famílias, graças às ondas da TV Canção Nova, da Rádio Canção Nova, do Sistema Canção Nova de Comunicação. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, padre. Professor Felipe. Então, Ivana, é uma alegria para mim também estar aqui, porque a gente sabe a importância que é a pastoral familiar, a importância que tem a família. Então, eu dou graças a Deus, da Canção Nova está sempre promovendo esse tipo de... Eu mesmo estou sempre aqui pregando nos eventos sobre a família, né? Graças a Deus. Um abraço a todos. Daniel. É muito legal estar aqui, prazer. Tenho aqui com esses dois gigantes, e vocês provavelmente, quem é esse aí, né? Eu sou Daniel Machado, sou missionário da comunidade Canção Nova. Estou na comunidade Canção Nova há 21 anos, mas eu não apareço, trabalho nos bastidores. Mas eu sou psicólogo, faço especialização em psicoterapia de casal e de família, não é? Trabalho com a psicologia masculina e com paternidade. Então, estou aqui também para contribuir com vocês, né, nesse dia. Obrigada, Daniel. Quero começar com uma pergunta para o padre. Padre, a pergunta é: se a família é um projeto de Deus, por que há tanta separação? Há tanta separação porque a família está, digamos assim, fragilizada no contexto da modernidade. Antes da Revolução Industrial, a família era a estrutura que, por assim dizer, dominava os tecidos de relacionamento na sociedade. Então, por exemplo, havia famílias de ourives, famílias de carpinteiros, famílias de agricultores, ou seja, os meios de produção estavam na mão da família. A partir do momento em que as empresas, depois da Revolução Industrial, começaram a dominar os meios de produção, esta foi uma maneira de desagregar a família. Quer dizer, cada um trabalha numa coisa, cada um passa a viver um mundo diferente, etc, etc. A casa familiar acabou sendo reduzida a uma espécie de dormitório, em que todo mundo se encontra à noite apenas e passa pouquíssimo tempo junto. Além disso, com o desenvolvimento da Revolução Industrial, foram aparecendo filosofias que começaram a atacar a família. Então, o marxismo, por exemplo, inventou o mito do patriarcado. Depois, os grupos feministas começaram a divulgar esse tipo de mito através dos meios de educação, do ensino superior, etc. De tal modo que o que nós estamos sofrendo hoje é consequência de uma estrutura social que está, como dizem os sociólogos, se secundarizando. Ou seja, antes da Revolução Industrial, a sociedade era uma estrutura primária, ela estava baseada nas estruturas primárias, na família.
A partir da Revolução Industrial, a família meio que deixa de ser a célula-madre para que a célula-madre passe a ser as empresas. E daí decorre todo o enfraquecimento, cujos efeitos nós notamos a vivos olhos hoje em dia. Mas a família continua sendo um projeto, né, padre? A família continua sendo o projeto de Deus. A Bíblia começa com um casamento. Deus é o primeiro que oficia um casamento entre Adão e Eva. E a Bíblia termina com um casamento, que são as bodas do Cordeiro. Então isso mostra que o projeto de Deus passa pela família. O que significa para nós o seguinte, e aqui, casais, prestem muita atenção porque isso é muito sério. Não basta evangelizar. É necessário reprimarizar a sociedade. Enquanto nós estivermos escravos do sistema financeiro, tal como ele está concebido, o que acontecerá conosco é que, invariavelmente, a família se irá enfraquecendo cada vez mais e nós nem entenderemos direito o porquê disso. Obrigada, padre. Professor Felipe, o que é uma vivência da castidade no casamento? Existe sexo santo? O que é e como deve ser? Isso, eu acho que essa pergunta devia ser para o padre. O padre que é doutor em teologia moral. O padre, me ajuda aí. Eu vou dar o começo. Bom, a gente sabe que Deus instituiu o sexo, a vida sexual, para o casal. Fora do casamento, fora do matrimônio, qualquer atividade sexual para a igreja está fora do plano de Deus. Certo, padre? Eu vou conferindo com o padre aqui. Então, claro, se Deus colocou isso para o casal, é porque é bom para o casal. É bom para o casal. Um casal que tem uma harmonia sexual, ajuda a felicidade do casal. Eu fui casado 40 anos, eu experimentei isso muito bem. O ato sexual para o casal, eu vejo assim como que uma liturgia conjugal. É aquele momento que o casal celebra as suas vitórias, a paciência que um tem com o outro, a superação dos problemas, não é? É aquele momento de, eu diria assim, de extremo amor. O amor ele pode ser manifestado de muitas maneiras. O sexo para o casal é uma manifestação de amor. Tanto assim, qual é o casal que tem problema sexual? Não consegue chegar numa harmonia? É o casal que vive bem na sua harmonia conjugal. Se o casal vive mal na harmonia conjugal, um maltrata o outro, um briga com o outro, como é que vai celebrar o amor depois? O ato sexual é celebração do amor. Vai celebrar a briga? Então, é fundamental para o casal ter uma harmonia sexual, o casal poder ter uma harmonia conjugal, o relacionamento deles. Uma coisa influencia na outra, né? E a igreja hoje aprendeu muito com a psicologia, né? Que o casal tem uma certa liberdade para viver o ato sexual. Quando se fala em sexo santo, eu entendo assim, é uma atividade sexual que, como diz o catecismo da igreja, não é apenas um ato biológico, mas é um ato humano. O catecismo fala isso. A igreja é muito assim, recatada em falar isso, né, padre? Um dia eu perguntei para Dom Beni, por que a igreja não fala mais claro, por exemplo, não responde essa pergunta, o que o casal pode viver no ato sexual? Sabe o que é, professor? É que cada casal é diferente, então a igreja não pode padronizar isso. Então eu aprendi muito com Dom Estevão Bittencourt, que era um monge beneditino, assim, muito ortodoxo, né? Mas ele dizia, o casal tem uma liberdade para um preparar o outro, para que ambos cheguem ao orgasmo. Tem que haver um prelúdio, um lúdio e um pós-lúdio no ato sexual. Então, eu vejo assim, claro que vamos descartar daí sexo oral, sexo anal, mas as carícias, inclusive o padre João Moana, que eu segui muito tempo,
o padre João Moana era médico, padre e psicólogo. Homem que escreveu vários livros sobre atividade sexual. Não sei se o padre endossa tudo que ele escreveu, mas ele chega a dizer que o casal, no prelúdio sexual, dependendo, pode usar até carícias orogenitais. Claro que isso aí é algo que, para cada casal, deve ser colocado, não nada a ver com sexo oral, nem anal, mas aquelas carícias que o outro precisa para que ambos cheguem ao orgasmo é necessário. Porque o que frustra muito o casamento, e eu trabalho com atividades com casais há pelo menos 40 anos, o que frustra um casal, principalmente a mulher, é ela não ter a satisfação que o marido tem. Aí vai se negando, inconscientemente vai se negando. E isso vai causando problema. Se de um lado o Código de Direito Canônico fala que nenhum dos dois deve se negar ao outro, ser um motivo justo, mas, de repente, começa a aparecer aí um motivo que eu não sei se seja até justo, padre. Até eu gostaria de ouvir o senhor nisso um pouco, padre, porque o senhor deve ter estudado esses casos com profundidade na teologia moral, né? Sim, quer dizer, a doutrina da igreja é muito simples, mas é desafiadora. Ela ensina que não é lícito usar da sexualidade apenas como um meio de obter prazer. Ou seja, ela tem que estar, ao menos, aberta à possibilidade do surgimento de uma nova vida, o que não significa necessariamente que cada relação sexual produzirá uma gravidez. Não é isso. E a igreja sempre ensinou que é possível usar o matrimônio nos dias em que a mulher não está fecunda. Quando um casal precisa espaçar ou, por alguma razão, evitar uma nova concepção. Porém, esse assunto de que o casal se nega, né, um ou outro se nega, nós precisamos tomar bastante cuidado com isso, porque, vejam, quando o casal perde a química, a liga, a relação começa a se tornar erodida, enfraquecida, ela vai se desfazendo. Então, é importante a conjugalidade também no sentido sexual. E o que eu digo para os casais muitas vezes é o seguinte: beijem-se. Porque o beijo é muito importante. Às vezes o casal parou de se beijar. Não se beija mais. Não se abraça, não tem aquela atitude receptiva. E isso, sobretudo para a mulher, é muito importante. Ela precisa se sentir amada, ela precisa se sentir tocada, ela precisa se sentir querida, né? É claro que a gente sabe que, com o passar do tempo, a vida sexual, como tudo na vida, perde um pouco a graça. Ou seja, ninguém chega com 20 anos de casado mantendo a mesma performance que nos primeiros meses de casamento. Tudo tende um pouco a se, digamos assim, desgastar. Mas é necessário, sim, conceder ao cônjuge aquilo que é necessário, né? Que ambos possam usar do matrimônio. E, se alguém não estiver se sentindo bem, precisa recorrer, inclusive, à ajuda médica. Eu tenho visto casos de mulheres que sofrem de frigidez, de mulheres que têm dificuldade com o fato de que o marido desenvolveu ejaculação precoce. É necessário ir ao médico. Isso tem que ser tratado, porque há tratamento, né? Por exemplo, uma mulher que diz assim: eu não gosto do ato conjugal. Vá ao médico. Pode ser que haja um problema hormonal aí, pode ser que haja uma situação que precisa ser corrigida, né? O mesmo vale para o homem. A igreja não apenas abençoa o ato conjugal, mas ela o estimula dentro daquilo que é virtuoso. E aí nós chegamos à pergunta: o que é a castidade conjugal? A castidade conjugal é simplesmente não privar o ato conjugal da sua abertura à vida. E isso muitas vezes vai implicar reduzir
os contatos íntimos apenas aqueles dizem que a mulher não está fértil. É simples assim. Obrigada. Daniel, o padre falou dessa química. E uma das coisas que contribui com a química é o diálogo. O que fazer para aumentar o diálogo com o outro? Essa pergunta é muito importante, pegando até o gancho do padre aqui. Quando eu recebo o casal que procura ajuda, no caso ajuda psicológica, a primeira coisa que eu procuro pesquisar é em que momento essa comunicação ela foi perdida entre o casal. Né? E aí quando eu falo de comunicação, inclusive está o ato sexual, porque o ato sexual ele é uma comunicação, ele é a intimidade do casal. Né? Intimidade significa aquilo que vem de dentro, íntimos, né? Aquilo que de dentro vem para fora. Então, a grande maioria das crises conjugais, elas advêm da dificuldade ou dessa erosão que a falta de comunicação, a falta de diálogo, ela foi sendo espaçada entre o casal. Né? Geralmente por causa de questões de rotina, trabalho, estresse. Né? Então o casal ele vai entrando nessa vida frenética, principalmente nos dias de hoje, onde a jornada ela é dupla, né? A jornada do homem, a jornada da mulher. Então a coisa vai entrando no automático, e aí entra o como fazer isso. Então o casal, ele precisa estabelecer, não é, o tempo, isso como uma coisa sagrada. Então a primeira coisa que geralmente eu faço para tentar restabelecer essa comunicação é questionar o casal assim: e o tempo de vocês? O tempo do casal, não é o tempo com as crianças, não é o tempo com as contas para pagar, com os boletos, nada, é o tempo do casal. Né? Qual o tempo e a qualidade do tempo que vocês reservam durante a semana, durante o dia, para vocês partilharem, para vocês conversarem sobre o casal. É claro que nessa comunicação geralmente começa com os problemas, né? Geralmente começa com a dificuldade que está tendo com os filhos na escola, isso é normal. Mas é preciso que o casal ele estabeleça como critério este momento especial para falar sobre nós, sobre eu, sobre você, como nós estamos, como está a nossa conjugalidade. Então eu faço, inclusive interessante colocar isso como um exercício, né, terapêutico para o casal voltar a se conversar. E aí quando o casal ele volta a se conversar, muitas vezes aparecem as feridas, né, as machucaduras ali da relação, é o momento do perdão, né, como eu estava ouvindo hoje a Ivana e o Diácono Valdir na pregação hoje de manhã, é o momento de perdão, é o momento de falar o que o outro não gostou também, e a partir daí é o momento de celebração também da conjugalidade, né, que é muito bom que termine no ato sexual. Então estabelecer essa comunicação entre o casal é fundamental para que o casamento ele também não vá se corroendo, né, como pegando aqui essa palavra que o padre usou, né, ele não vá perdendo esse elo, né, entre o casal. Obrigada, Daniel. Professor, perdão. Como dar sem demonstrar fraqueza e vulnerabilidade, dando ao outro como uma arma contra você? Bom, o perdão sempre é recomendado pela igreja, né? A partir do momento que Jesus diz: amai os vossos inimigos, a mulher, por pior que seja, não é um inimigo, né? E nem o marido. Então, se tem que perdoar os inimigos, orar pelos que vos perseguem, abençoar quem vos amaldiçoa, eu penso que o perdão sempre deve ser dado. Agora, claro, atrás do perdão tem que se fazer um trabalho.
Uma coisa é você perdoar a pessoa, outra coisa é você deixar a pessoa abusar do seu perdão. Não, aí não pode, né? Perdoar sim, mas porque ela acha que eu vou perdoar sempre, então eu vou abusar disso, aí não, realmente então o perdão tem que vir também com uma disciplina, com uma correção. Uma coisa importantíssima que eu vejo nos casais, é exatamente a correção mútua, e que é uma coisa dificílima, né? Você deve sentir muito isso, né? Porque é muito difícil alguém apontar o dedo para o nosso ego, né? O nosso ego é extremamente sensível, o nosso ego grita, o nosso ego não aceita que alguém diga que está errado. Eu posso dizer para mim que eu estou errado, mas você não pode dizer que eu estou errado, que aí eu fico bravo. Então, essa correção mútua e fraterna é muito importante, ou conjugal, né? E aí eu vejo uma coisa muito importante, né? Nós temos que corrigir o outro. Deus diz para o casal: crescei e multiplicai. Ora, o que é crescer? Você tem que fazer o outro ser melhor. Se a sua presença do lado dele não for um motivo dele ser melhor, esse relacionamento tá furado. Aliás, eu penso que todo relacionamento, dois amigos, dois namorados, se um não é para o outro um fator de crescimento, alguma coisa está errada aí. E nesse crescimento exige correção. Só que a correção é algo muito difícil. Eu, quando faço palestra para os casais, aqui em Lavrinha sempre tem encontro de casais também, sempre eu vou lá, eu sempre falo para o seguinte: use 4 critérios antes de corrigir seu marido ou sua esposa. Primeiro, reze por ele. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Reze por ele, para que Deus prepare o coração dele para aquilo que você vai falar, para que o ego dele não grite. Segundo, não é qualquer hora que você vai falar com ele, com ela. A hora que ele chegou da rua, cansado do trabalho, você já vai lá e... Não, peraí, deixa o homem chegar, tomar a cervejinha dele, relaxar, aí você vai falar com ele. Terceiro, antes de você apontar um defeito dele, aponte uma qualidade. Isso eu li no manual de psicólogos, terapeutas conjugais. Ah, mas isso aí é tapeação, isso aí é ser fingido, eu vou apontar uma qualidade para depois apontar um defeito. Não. Todos nós temos qualidades. E é bom que alguém diga para você que você tem qualidade. Você cresce, o elogio ajuda a crescer. Então, isso é mais ou menos como um anestésico no ego, né? O médico, antes de cirurgiar, cortar, ele anestesia o paciente, né? Pronto, você faz um bom elogio. Depois você coloca: olha, apesar de tudo isso que você tem de bom, você está fazendo isso que está te comprometendo. Vamos deixar essa coisa errada aqui, vamos ficar com o que você tem de bom. Entende, gente? É uma maneira estratégica, amorosa, eu diria, carinhosa, de você corrigir o outro. Não é? E cuidado com as palavras, é a 4ª questão. Porque tem gente que fala um sim que parece não. Tem gente que parece um não, que diz um não que parece um sim. Né? Então, essas coisas ajudam. E nós temos que corrigir o outro. É missão do casal corrigir o outro. Porque Deus quer que eu faça o outro crescer. Eu tenho que ajudar o outro a crescer na fé, crescer na sua profissão, crescer como pai, crescer como mãe. É missão. E ambos têm que entender isso. Eu tenho que me abrir para a correção do outro. E claro, quando cada um erra, tem que pedir perdão. Aliás, eu acho que 2 palavras de ouro no casamento são essas. Primeiro, eu te amo. Que muito homem não consegue dizer, né? E a mulher gosta de ouvir isso. Segundo, me perdoe. São duas palavras que às vezes derrubam o muro de separação que começa a crescer entre eles. Posso só complementar um pouquinho o que o professor falou? Uma vez eu ouvi de um sacerdote, ele dizendo assim: todo perdão, ele precisa de um terreno, ele precisa de um ambiente. Por exemplo, quando nós vamos ao sacramento da confissão, a gente faz o que antes?
um exame de consciência, não só para elencar, colocar ali os nossos pecados, tomar maior consciência dos nossos pecados, mas também para preparar o terreno, para ir amolecendo, para entrarmos já em contato com essa misericórdia de Deus, e então nós vamos ali ao confessionário, onde também já existe um ambiente para esse perdão. E por que isso não acontece nas nossas casas? É muito importante, né, homens e mulheres, mas aqui falando propriamente também para as mulheres, porque geralmente, quando às vezes o marido chega estressado, quando a mulher ela já vai ali despejar aquela coisa, aí ferve. Por quê? Ou o marido, as duas tendências do homem é silenciar, ele está cozinhando por dentro, vai subindo aqui, mas aí ele, com uma certa dificuldade de colocar os seus sentimentos, ele faz o quê? Silencia, vai para o quarto, vai para o videogame, e aquilo fica ali dentro do homem, não é? Ou então a coisa explode, e aí vira aquela briga interminável. Então também no perdão é importante a leitura que você faz do seu cônjuge, né? Conhecer, saber como ele chega em casa, ler os aspectos físicos dele. Se esse homem ele está estressado, se ele está estressado, não é o melhor momento. É isso que eu falo de preparar o terreno. Então todo perdão, ele precisa também da preparação deste terreno, porque senão é conflito, né? Senão é briga, senão vai escalando o conflito, e aí, para depois consertar, é complicado. Assim, a pergunta dessa pessoa, eu acho que ela está um pouquinho mal formulada. O que ela queria dizer? Era querer perguntar o seguinte: como pedir perdão Se tornar vulnerável. sem dar ao culpado ou ao outro uma arma contra mim? Porque o que acontece? O perdão é complicado. Em que sentido? Quando uma pessoa dá o perdão, ela pode usar aquilo de maneira autoritária. Eu estou certo, você está errado. E quando eu peço perdão, e eu tenho um autoritário junto de mim, uma autoritária junto de mim, eu realmente posso reforçar o autoritarismo. Então isso significa o quê? Isso significa que essa relação é abusiva. Então, mais do que discutir aquele ponto de que pedir perdão, é preciso discutir com o cônjuge a relação abusiva em si. Você percebe que você me humilha? Você percebe que você se autoafirma? Você percebe que você me suprime para se autoafirmar? Você percebe que você é narcisista, algo do tipo? Porque aí sim, esse contexto que o Daniel falava, ele fica bem montado, porque não se dá dentro de uma relação abusiva. Quero aproveitar, padre, tem uma pergunta linkada também a esse aspecto que o senhor trouxe. Eu vou ler tal qual, mas eu peço que leiam a pergunta escondida atrás da pergunta. A submissão da mulher com o esposo de difícil relação de personalidade, como ser submissa quando há um abuso na autoridade? Bom, a primeira coisa é o seguinte: quando a Bíblia fala de submissão, o que é submissão, né? É você estar abaixo de uma mesma missão. Agora, se o homem não sabe para onde vai, como é que você vai ser submisso? Como é que você não tem missão nenhuma? Ninguém tem missão nenhuma ali. Então não tem como estar debaixo de uma missão com quem não sabe nem o seu papel. Ou seja, se o homem usa a sua posição para subalternizar a esposa, isso não é submissão, porque ele não sabe o seu papel como homem não é esse. Então, o que São Paulo chama de submissão, no fundo, significa que nós tenhamos um objetivo comum, que não puxemos a carroça para lados opostos, que nós tenhamos a possibilidade de ir na mesma direção, mantendo aquela estrutura que é querida por Deus. O homem mantendo a cobertura sobre a mulher, protegendo-a,
dando-lhe segurança, e ao mesmo tempo a mulher sendo um apoio para o homem, para que ele possa cumprir bem o seu papel de líder também dentro do seu lar. Obrigado, Daniel. Eu acho que aí cabe justamente a questão do entendimento dos papéis dentro da relação, não é? E essa questão hoje da submissão da mulher, né, ou da submissão feminina, hoje isso está muito forte na sociedade. Então, quando vem a palavra, né, já vem espinhosa, né, como se a mulher estivesse, como o padre colocou, no nível inferior ao homem, mas não é isso, não é? A mulher ela é luz, e ela também pode usar, inclusive, desse seu papel definido dentro de casa, para poder, voltando aqui àquilo que a gente colocava antes, para poder corrigir né, o esposo. Então, só uma mulher que também sabe o seu papel, ela pode também usar da sua autoridade, vamos dizer assim, do seu papel dentro do lar, para se posicionar. Não é? Então, não se trata de uma questão de estar em cima ou abaixo, se trata de eu entender o meu papel, eu gosto muito dessa palavra, a minha função aqui, o meu lugar, porque esse meu lugar diz também da minha identidade enquanto pessoa, enquanto vocação, não é? Enquanto mãe, enquanto pai, e daí as coisas elas acontecem. Isso. Para o padre agora. Padre, linkado à importância do sacramento do matrimônio. É possível Deus abençoar um casal que vive junto, mas não é casado na igreja? É uma pergunta meio, na minha opinião, um pouquinho ambígua. Por quê? Porque não se trata de o matrimônio não é uma bênção. O matrimônio é um sacramento. E a maior parte das pessoas não entendem isso. Por quê? Para quem é batizado na Igreja Católica, existe a obrigação de se casar segundo a forma canônica. A Igreja deu esse mandamento. Então, para quem foi batizado na Igreja Católica, é necessário casar-se segundo a lei da Igreja. Quem não se casa segundo a lei da Igreja, o que acontece? Não está casado. Então, quando você pergunta se Deus abençoa um casamento que não foi feito na igreja, eu tenho que recolocar a pergunta em termos corretos. Aquilo não é um casamento. Então, enquanto casamento, não. Mas enquanto duas pessoas, enquanto dois seres humanos que estão ali, têm seus filhos, etc., Deus não nega a sua bênção para ninguém, mas não é um casamento. Para realmente quem é batizado, é necessário casar-se segundo a forma canônica. E isso também nos tira do naturalismo. O que eu quero dizer com isso? Casar-se na igreja não é uma mera formalidade. A diferença entre alguém que é casado pelo sacramento do matrimônio e, por exemplo, dois pagãos que não estão sujeitos à forma canônica. Então, dois pagãos, se casam, estão casados com um casamento natural. Qual que é a diferença entre quem é casado sobrenaturalmente pelo sacramento do matrimônio e alguém que tem um casamento natural? A diferença é a seguinte, é que aquele amor conjugal, para utilizar uma palavra teológica, é teologal, ou seja, Cristo interceptou aquele amor. Então, um cônjuge para o outro é a imagem de Cristo. Você está amando Cristo no seu cônjuge. Sacramentalmente, é muito forte isso. Quer dizer que para você o seu cônjuge é uma representação de Jesus Cristo. Então, por exemplo, para mim, a minha mãe é minha mãe, o meu pai é o meu pai. Mas para ambos, um é Cristo para o outro. Você é você para todos os seres humanos do mundo, mas para o seu cônjuge você é Cristo, e ele é Cristo para você. Sacramentalmente, isso é muito sério. Por quê?
Nós não podemos, como cristãos, viver o matrimônio como se nós vivêssemos o matrimônio pagão. Ou seja, eu vejo muitos cristãos enfrentando temas conjugais nos mesmos termos que os incrédulos. Então, não sei o que, diálogo, não sei o que lá, você tem que... Peraí, calma, onde que está a palavrinha cruz aqui? Você tem que casar com uma pessoa compatível. Primeiro que isso é meio mito, né? Não existe alguém que é compatível. Mas assim, se existisse, que bem que uma pessoa dessa me faria? Se ela não me mortifica um pouco, se eu não tenho um pouco de cruz no relacionamento, se o meu cônjuge não comporta comigo um pouco de espírito de sacrifício, entendem? Ou seja, para um cristão, a felicidade não é simplesmente você viver uma vida romântica, legal, feliz, tirar fotos das suas férias e postar nas redes sociais. Para um cristão, a felicidade é ter alguém ao meu lado com quem eu vou buscar a Deus até o último dia da minha vida. É o meu melhor companheiro, a minha melhor companheira nessa jornada com Cristo. Nosso maior amor não é nosso. Nosso maior amor é Jesus. Quando eu coloco a questão nesses termos sobrenaturais, e o sacramento do matrimônio é exatamente isso, eu liberto a consciência dos cristãos desse naturalismo desgraçado que faz com que eles queiram viver um casamento como nas novelas. Deus nos livre disso. Vamos dar uma salva de palmas ao sacramento do matrimônio. Obrigada, padre. Que bonito. Que responsabilizante para nós casados. A gente não só vê o nosso cônjuge como um outro, mas Cristo, né? Que bonito. Professor, uma pergunta aqui. Morar perto da sogra, do sogro, faz mal para o casal? Não. Bom, morar perto é diferente de morar junto, né? Olha, isso depende, sabe? Depende do sogro, depende da sogra, né? Tem sogro e sogra que pode morar perto e respeita perfeitamente a vida dos dois e interfere no casamento quando é chamado, ou quando, não sei, está vendo uma coisa muito errada, pode chamar um dos dois, né, aquele que é da família, e tentar colocar alguma coisa. Mas eu penso que o ideal seja esperar o casal pedir ajuda para o sogro e a sogra. O sogro e a sogra não deve interferir assim de qualquer jeito, por qualquer problema. Só quando for uma coisa muito grave, né? Eu já sou sogro aí de pelo menos 4 mulheres e um homem, né? A minha experiência como sogro, né? Eu tenho 5 filhos, né? Todos casados. A minha experiência é sempre respeitar a vida deles. Agora, o que acontece? Eles às vezes chamam a gente para conversar. Aí é a hora oportuna de você atuar. Basicamente. Agora, isso depende também, sabe, de cada sogro e de cada sogra, né? Eu nunca vi uma piada sobre sogro, mas sobre sogra está cheio, né? Deve haver alguma coisa aí que não está bem, né? Daniel, eu queria te escutar sobre essa presença do sogro e da sogra na vida do casal. Eu acho que isso é relativo, porque tem uma palavrinha que eu gosto muito que se chama autonomia. Então, mesmo este casal estando morando próximo do sogro, mas esse casal ele tem autonomia, né? Ou ele tem uma interferência excessiva, principalmente, né, é o que eu mais vejo, pelo menos, a relação, né, da mãe, da sogra no homem, né? Que aí, às vezes, inclusive, tem uma questão até meio patológica, né? Desse homem que ainda está muito ligado a essa mamãe, né? Então, meio casou, mas ainda é o filhinho da mamãe ali. Então, quando existe, como nesse caso, aí pode ser que seja mais complicado, principalmente para a mulher ter que ficar ali administrando essa questão. Mas quando o casal ele tem autonomia, não é? Eles decidem a própria vida do casal, eles decidem a educação dos filhos, são eles que tomam a frente, e o sogro, a sogra estão ali, né?
como um auxiliar, ajudando, dando apoio, tá, eu acho inclusive muito saudável, né? Tem contato com os netos, está ali. Agora, quando o casal não tem autonomia, quando existem interferências demasiadas nessa relação, aí é preciso fazer um processo de separação, ainda que fisicamente eles estejam próximos. Obrigada. Padre, uma pergunta sobre procriação. Já tivemos vários abortos espontâneos. Fomos orientados por um padre a aceitar a ciência. Não entendemos o que ele quis nos dizer sobre isso. É possível uma fertilização? Bom, então, isso aqui dá uma aula de uma manhã inteira. Nos meus cursos de moral, geralmente eu gasto bastante tempo explicando isso. Mas, dizendo em termos muito simples, inseminação artificial, fecundação in vitro, não é aceita pela moral cristã. Por quê? Porque a geração de uma nova vida não pode acontecer, em primeiro lugar, fora da intimidade conjugal, e, em segundo lugar, de maneira artificial. Por quê? Um filho é um dom, não é um produto. Não é uma coisa que você faz no laboratório, como quem vai pedir uma fórmula. Porém, existem técnicas de ajuda à procriação. E essas sim são legítimas segundo a igreja. Então, por exemplo, quando um casal tem um ato conjugal, recolhe-se parte do material masculino, recondiciona-se esse material, se faz uma estimulação ovárica na mulher, se faz a fecundação dentro da mulher, mas não de um espermatozoide isolado, mas todo o material do homem é colocado lá. Então, esse tipo de ajuda à procriação, que a gente chama de fecundação artificial impropriamente dita, pode ser utilizado. Mas todas as demais formas, não, porque ela supõe o quê? A produção de um embrião e depois a introdução desse embrião no útero da mulher. Aí isso realmente não é lícito, além do que produz um excedente de embriões que depois ficam congelados, são filhos seus que estão lá na geladeira, né? Não, a igreja não aceita e não pode aceitar esse tipo de coisa. Por que a igreja não aceita, padre? Por que a igreja prima tanto para que a vida seja gerada dessa forma? Porque a vida é um dom de Deus. A vida é sacra. Quer dizer, eu não sou um pé de alface que eu posso ser gerado assim. Quer dizer, eu sou um ser humano, sou a imagem de Deus. Então, a vida humana tem que ser concebida dentro de um ato de amor, na medida em que isso for possível, tem que ser concebida de uma maneira que para nós acaba sendo misteriosa, você não tem controle total sobre aquilo. E justamente porque Deus infunde uma alma ali, nós não podemos querer assumir o papel de deuses, de criadores, de artífices que produzem aí um ser humano. A concepção tem que acontecer dentro do ato conjugal, tal como querido por Deus. Obrigada, padre. Professor Felipe, uma questão sobre filhos. Somos casais, ministros da Eucaristia, engajados na igreja, mas os nossos filhos casados não vão mais à igreja. Como fazer para eles voltarem? Uma outra pergunta, professor, era de um casal que se pergunta como lidar diante dos jovens filhos, adolescentes, que escolhem o avesso da fé cristã, principalmente na vivência da sexualidade. Bem, isso eu percebo que acontece hoje, principalmente por causa da pressão que os jovens sofrem, né? Pela mídia, uma mídia realmente que não é cristã, e que a universidade também, eu trabalhei 40 anos em universidade, a universidade se paganizou muito,
Então, eu recebo muitos casos assim, né? O casal diz, olha, nós somos de igreja, educamos os filhos na fé, tal, e o filho foi para a universidade e voltou para casa ateu. Isso acontece mesmo. Eu sou testemunha ocular disso aí, né? Agora, como trazer esse filho de volta para Deus? Bom, aí é a mesma situação do papel da igreja, da conversão do mundo. Eu penso que os pais, primeiro, precisam rezar muito por esses filhos, porque há uma batalha espiritual atrás disso, né? O demônio quer tirar os filhos de Deus, da igreja. Então, a primeira coisa é rezar. Sem mim nada podeis fazer. Segunda coisa é não cortar o relacionamento com os filhos por causa disso. Eu acho um risco isso ser um empecilho para o diálogo dos pais com os filhos. Não. Terceiro, claro, procure colocar para os filhos a razão da nossa fé. Aquilo que São Pedro fala, né? Primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 15, né? Estai preparados para dizer aos outros, com carinho, São Pedro fala com jeito, a razão da vossa esperança. Então eu penso que um pai tem que ter uma afinidade com o filho, por isso que eu falo que não pode cortar o relacionamento. De você chegar no filho e colocar as razões, não é? Agora aí também tem o seguinte, o pai e a mãe tem que ter base bíblica, base religiosa para convencer o filho. Porque, infelizmente, o que acontece muitas vezes? Os pais não sabem como colocar para os filhos qual a razão da sua fé. Por que eu sou católico? Por que eu vou à missa? Por que eu confesso? Por que eu comungo? Por que eu não sou protestante? Por que eu não sou de outra religião? Então, eu vejo que aí os pais precisam também estar preparados, né? Para você ter condição de conversar com um filho seu, né? Graças a Deus, os meus 5 filhos estão na igreja, não é? Mas eu sempre tive o cuidado de mantê-los aquecidos na fé. Porque não basta a gente viver a nossa fé, como pai, como mãe. A gente tem que fomentar isso com os filhos. Principalmente pela oração. A coisa que mais marcou a minha vida era o terço que a minha mãe rezava todo dia às 6 horas da tarde. Podia chover canivete. A minha mãe, 6 horas. Ela dizia assim, o ponteiro do relógio, um pequeno aponta para baixo, o outro aponta para o céu. Então, nós aqui com o pé na terra vamos rezar. Era, gente, todo dia. Nunca na minha vida eu esqueci de rezar o terço. Porque é aquele exemplo que vem do pai e da mãe, né? Agora, outra coisa que eu acho fundamental para que o pai e a mãe tragam o filho para Deus. Isso eu aprendi, graças a Deus, já faz muito tempo. Um dia eu estava aqui na cidade de São José dos Campos, e de carro, no trânsito, passou uma Kombi na minha frente com uma frase escrita atrás, assim, conquista o teu filho antes que o traficante o faça. Meus filhos eram adolescentes. Eu digo, o quê? Então a briga é entre eu e o traficante para conquistar meu filho. E eu aprendi com a vida, com a igreja, com a Bíblia, que a gente só leva o filho para Deus e mantém ele em Deus se você conquista o teu filho. Antes de você dizer Jesus te ama, você tem que dizer eu te amo. A hora que ele experimentar o seu amor, aí ele vai acreditar quando você falar de Deus para ele. Aí eu fiquei pensando, como é que eu vou conquistar um filho? É dando para ele, eu com 5 filhos, né? Vou ter que dar o tênis da moda, a camiseta da moda, ou a bicicleta, estou roubado. Aí eu entendi que não, a gente não conquista o filho com aquilo que a gente dá para o filho, aquilo que a gente é para o filho. É diferente. É o tempo que você gasta com ele, é o carinho que você tem com ele, é o jeito que você corrige ele, sem humilhar, sem chamar a atenção dele na frente dos outros. Então, infelizmente, os pais perdem muito os filhos. Às vezes por causa de uma maneira bruta de corrigir, um jeito, sabe, tem que corrigir? Tem que corrigir. Está lá no Eclesiástico 3. Pai que não corrige o filho, não ama o filho, né?
Então tem que corrigir, mas com jeito, com elegância, dando privacidade a ele, não é chamar a atenção dele na frente dos outros. Em outras palavras, o filho tem que ter orgulho de você. É o meu pai, é a minha mãe, eu brigo por eles, porque eles brigam por mim. Aí, quando você disser, vamos rezar, vamos para a missa, vamos para a missa. Entende? A partir do momento que você, porque o que é a conquista, gente? Quem já foi apaixonado por uma moça, um rapaz, sabe o que é ser apaixonado. Você fica meio bobo, não fica? Você faz tudo que o outro quer, porque você quer estar do lado dele, ele roubou seu coração. A conquista é isso, você como que toma o coração do outro. Aí a pessoa que está conquistada, ela faz o que o conquistador quer. Então quando o pai conquista um filho, gasta tempo com o filho, sabe, é um amigo profundo, ele leva o filho para Deus. Eu até escrevi um livro, eu pensei tanto nisso, vivi muito isso por causa dos meus filhos, eu até escrevi um livro, né? Educar pela conquista e pela fé. Antes de você levar a fé, você primeiro fazer uma conquista. Obrigada, professor. Posso dizer uma padre? palavrinha sobre isso? Porque fala como padre e como pastor, no sentido de alguém que está numa paróquia. Veja bem, vocês têm que entender uma coisa. Criar um filho na igreja não significa que ele se converteu. Porque a conversão é um encontro real com Cristo, que comporta arrependimento, comporta transformação. E o que acontece? Você às vezes passa a sua vida inteira levando o filho para a igreja, e aquele rapaz, aquela moça não se converteram, não tiveram encontro deles com Deus. Como é que esse encontro acontece? São duas coisas que determinam. Primeiro, a graça. Então nós temos que rezar pedindo a conversão deles, rezar, pedindo que esse encontro com Cristo aconteça, em algum momento da vida deles. Em segundo lugar, eles têm que receber o anúncio do querigma. Se eles não receberem o anúncio do querigma, entenderem que o que nos salva não é o que nós fazemos, é o que Cristo fez por nós, e eles colocarem a fé deles em Jesus, eles simplesmente vão ser como muita gente, que é de igreja, mas que nunca se converteu. O fulano é da paróquia e não é de Jesus. Aí não dá, né? Eu queria só acrescentar um testemunho, padre. Eu conheci um casal que eu cheguei numa missão da Canção Nova no início, eles estavam lá, esse casal, já com filhos pré-adolescentes, adolescentes. Eu achava bonito, porque a igreja era uma família muito engajada. Depois nós nos encontramos, depois de 13 anos nessa missão, e os filhos casados, outros buscando a vida religiosa, e eu fiquei impressionado com aquilo, porque normalmente alguns se perdem ou se desviam, e estavam todos os 5. E eu perguntei, Alex e Molda, o que vocês fizeram? Como é que me ensina a receita? E eles olharam para mim e disseram assim, a gente tratou eles sempre como pagão, sempre como alguém a evangelizar. Nunca a gente pensou que eles estavam ganhos, Ivana. Então, toda ocasião e toda situação era oportunidade para evangelizar os nossos filhos. E eu fiquei impressionada, porque não é porque eles nasceram, né, eu vejo assim, principalmente nós, de igreja, que levamos nossos filhos desde pequeno dentro da igreja, não é porque eles estão ali desde pequenininho que eles estão aprendendo ou pegando por osmose. Isso não acontece, né? O que acontece de fato mesmo é essa forma, como diz São Paulo, insistente e sem perder a oportunidade de evangelizar os nossos filhos. E eu penso também, Ivana, o seguinte, que os pais têm que ter um pouco também de paciência. Normalmente, quando um casal começa, ministra a Eucaristia e tal, né, fica meio desesperado de ver o filho, a filha longe. Calma, tem muito chão pela frente ainda, tem muita vida. Não é? A vida, e Deus sabe como agir na vida da pessoa, principalmente quando os pais rezam. Não é? Lá na frente, muita coisa vai acontecer na vida desse filho ainda. Quantos tropeços na vida pode trazer esse filho para Deus de volta?
A semente da fé foi colocada no coração deles. Então, não se desesperar, não perder a paciência, a calma, não sei. Espera, né? Deus é paciente. Deus tem a hora dele de agir. Obrigada. Daniel, como lidar no casamento com mentiras e omissões? Como lidar com isso dentro do relacionamento? Essa é a pergunta para os três, né? Eu vou trazer uma questão aqui da própria psicologia, tá? Essas mentiras, é preciso saber se ela não está fundada, inclusive, num transtorno, muitas vezes, tá? Se ela não tem de base aí justamente um transtorno, uma questão do caráter, né? E aí a pessoa precisa fazer voltar no relacionamento e perguntar e ver se essas questões já não estavam presentes ali, não é? Infelizmente, eu tenho atendido muitos casais, geralmente as mulheres que vão buscar ajuda, e aí quando a gente vai ali um pouco mais no relacionamento, já tem elementos muito concretos ali de que foi uma coisa que foi se arrastando, já tinha situações ali, por exemplo, de traição, não é? De mentiras, mas aquela coisa, eu preciso casar, eu vou casar, então é o meu sonho, então eu vou lá e pego todas essas questões e não levo em consideração. Mas vamos dizer que isso está acontecendo no seu relacionamento, né? E aí eu não vejo outra forma, principalmente quando a gente atende casal e estão ali os dois, que aparecem essas questões, para mim é o confronto. Não tem outra forma a não ser você confrontar essa pessoa e falar o que está acontecendo, né? Por que disso, né? O que acontece, né, entre nós? O que aconteceu? Então, esse diálogo do confronto, não no sentido do confronto ali, né? Agora eu vou lá e vou massacrar a pessoa, né? Mas o confronto mesmo é deixar com que essa coisa venha à luz, não é? E ter esse diálogo e deixar com que essa coisa apareça. E a partir daí, inclusive, é muito importante que se o casal não se ajeita, uma coisa que eu sempre falo aqui, o casal ele precisa de acompanhamento. É fundamental que todo casal, principalmente você que já está inserido na igreja, mas você que também que acompanha, porque eu sei que tem muitos aqui que acompanham casais, o casal ele precisa do acompanhamento. O casal ele precisa, porque chega um momento que ele diz assim, olha, existem situações que a gente não consegue resolver entre nós. Então vamos procurar uma ajuda, vamos procurar um auxílio externo. E aí eu acho que também vale muito nesse momento o casal ele buscar o acompanhamento. O acompanhamento da direção espiritual, mas o acompanhamento de um sacerdote, não é? Um outro casal mais experiente, por exemplo. Aí entra a função, por exemplo, da pastoral, né? Dos casais. Então é muito importante também esse acompanhamento para que o casal também se deixe ajudar nessas questões que são espinhosas, né? Obrigada. Eu quero agradecer aos meus companheiros aqui, uma salva de palmas, ao professor, ao padre José, ao Daniel. Algumas perguntas a gente não conseguiu responder por causa do tempo, né? Mas agradeço cada um. Uma última palavrinha, professor? Uma última palavrinha? Eu sempre acho muito importante esse tipo de atividade, por isso agradeço mais ou menos por poder estar aqui. E queria lembrar só uma palavrinha que é do Papa João Paulo II, naquela carta às famílias que ele escreveu em 1994, que foi um ano internacional da família. O Papa disse assim, que os inimigos de Deus sabem que não pode vencer Deus, então tentam destruir a principal obra de Deus para a humanidade, que é a família. Então a gente tem que cuidar muito bem da família, porque realmente há algo assim meio determinante querendo destruir a família. Obrigada, professor. Daniel, uma última palavrinha. Agradeço, né, a oportunidade de estar aqui, como você mesmo colocou, não tem como também a gente aprofundar muitas dessas coisas que são complexas, né?
Mas eu penso que uma coisa que eu gostaria de falar bem assim para os casais que estão inclusive nos acompanhando, não é? O seu casamento, você precisa investir no seu casamento, você precisa investir na sua conjugalidade. E o casamento, tá? Até do ponto de vista psicológico, ele é um lugar maravilhoso para o nosso desenvolvimento enquanto pessoa, né? Se os casais entendessem isso, né, nós teríamos pessoas mais saudáveis, né, vamos dizer assim. Então, invista na sua conjugalidade, porque ela também, esse ambiente familiar e conjugal, também um fator, né, de desenvolvimento humano para você. Padre José, o senhor, eu vou pedir duas coisas. Uma última palavrinha e a bênção para nós. Tá bom. Simplesmente queria dizer o seguinte: a pessoa mais importante é aquela com quem você se casou. Não são seus filhos. Verdade. Você é uma só carne apenas com o seu cônjuge. Os filhos um dia vão embora. E quem vai ficar com você é essa pessoa que você escolheu. Cuide bem dela. Ela é o seu Cristo. Não abandone o seu Cristo. Cuide bem dele e assim você será feliz aqui também. Rubens. Até eu gostaria que antes deles saírem, vocês estendessem as mãos agora e rezassem uma Ave Maria para os quatro. Rezar pelos quatro, para que eles continuem com esse ministério. Depois o padre vai dar a bênção para nós. É isso. Mas eu quero que você agora... Foi bom ou não foi, gente? Uma bênção. Maravilhoso, né? Então, estenda agora as mãos para os quatro. E vamos rezar uma Ave Maria, o Daniel para toda a sua família, também para o seu ministério, o Padre Eduardo também, por todo o seu ministério, o professor Felipe e a Ivana também, por todo o trabalho dela. Rezemos essa Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora e de São José, seu castíssimo esposo, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Vamos aplaudir mais uma vez. Isso.